Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre biotecnologia do DNA recombinante. Mas o que é biotecnologia do DNA recombinante? DNA recombinante são moléculas de DNA que possuem fragmentos de DNA derivados de duas ou mais fontes, geralmente de espécies diferentes. Composto por uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato de enorme tamanho e monotonia química, era geralmente analisada por meios indiretos como a sequência de proteínas e análise genética. A partir da década de 70, novas técnicas foram criadas para análise, isolamento e purificação desses compostos. Muitas dessas técnicas são provenientes de ramos como microbiologia, bioquímica, imunologia e genética microbiana. Depois disso, o DNA tornou-se uma molécula fácil de ser analisada. A tecnologia do DNA recombinante é um conjunto de técnicas de ampla aplicação. Pode ser usada para estudar mecanismos de replicação e expressão genética, na determinação de sequência de um gene ou no desenvolvimento de novas culturas microbianas capazes de resistir a certos antibióticos ou transmitir determinadas características. A origem do termo clonagem molecular vem da genética bacteriana, que considera uma colônia de bactérias como um clone, pois todos os indivíduos são geneticamente idênticos à bactéria inicial. Essa é a técnica central da tecnologia do DNA recombinante. Ela consiste no isolamento e propagação de moléculas de DNA idênticos. Há pelo menos dois estágios importantes: elaboração do DNA recombinante e inserindo o DNA recombinante numa célula. Sobre a elaboração do DNA recombinante, um inserto é ligado ao vetor para formar o DNA recombinante. E enquanto inserindo o DNA recombinante numa célula, podemos dizer que numa célula hospedeira compatível é introduzida a molécula de DNA recombinante, num processo chamado de transformação. O DNA bacteriano pode se recombinar com o DNA humano, vegetal ou de qualquer outra espécie, abrindo a possibilidade de clonar ou isolar proteínas das mesmas. Para que fragmentos de DNA possam ser selecionados, as chamadas enzimas de restrição são utilizadas. As enzimas de restrição, ou endonucleoses de restrição, são divididas em várias classes, dependendo da estrutura da atividade e dos sítios de reconhecimento e clivagem. O interesse por essas enzimas aumentou em 1973, quando se percebeu que elas poderiam ser usadas para fragmentar o DNA, deixando extremidades de fitas simples de DNA, que permitiam a ligação de outros fragmentos. As enzimas do tipo 2, as mais importantes na tecnologia do DNA recombinante, são proteínas monoméricas ou diméricas e clivam o DNA no mesmo sítio do seu reconhecimento. O sítio de reconhecimento desse tipo de enzima é normalmente uma sequência polidrômica, ou seja, ela tem um eixo de simetria e a sequência de bases de uma fita é a mesma fita complementar, quando é lida na direção oposta. Atualmente, mais de 1000 enzimas de restrição já foram identificadas. Sobre o processo de geração do DNA recombinante, esse fragmento de DNA contendo o gene é multiplicado por PCR de DNA sem o uso de organismo vivo, por exemplo, a Escherichia coli, bactérias ou leveduras. Para obter várias cópias do mesmo fragmento ou da mesma informação, a mesma enzima que clivou o gene do DNA é utilizada para clivar o plasmídio bacteriano. Lembre-se que o fragmento de DNA, ao ser clivado, gera pontas adesivas, que são complementares ao plasmídio se este for clivado com a mesma enzima. A seguir, o plasmídio é clivado e misturado com os fragmentos de DNA em uma enzima chamada ligase colo. Os fragmentos do plasmídio produzido chamado DNA recombinante. Isso feito, o DNA recombinante é introduzido em uma bactéria hospedeira. A bactéria hospedeira é colocada em um meio nutritivo seletivo. Apenas aquelas que possuem DNA recombinante crescem, formando colônias. Após muitas gerações de bactérias, produto da expressão dos genes, as proteínas desejadas são purificadas das bactérias. Ao lado podemos ver a ilustração desse processo, nesse caso a replicação do DNA humano.